Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da Meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, que temos a oportunidade de juntos praticarmos um pouquinho mais o ensinamento da Seiichi Onoe. E para iniciar a palestra, faremos uma oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 79, Oração para manifestar a individualidade. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e caso você o tenha, pode acompanhar a leitura da oração ou caso contrário, assumir a posição de oração, fechar os olhos e elevar os seus pensamentos, sua vibração para junto de Deus. Vamos lá? Oração para manifestar a individualidade. Sou filho de Deus. O Espírito Universal de Deus se individualiza e aqui manifesta a sua imagem. E isto sou eu. A universalidade se aloja na individualidade. E sou global ao mesmo tempo que individual. E finito ao mesmo tempo que infinito. Por trás da minha individualidade está o ser universal. E este é que me atribui o papel a desempenhar. Manifesto cada vez mais a individualidade a mim atribuída. E vivo cada vez mais plenamente a vocação recebida. Com isto, estou vivendo a vida universal, a vida infinita. Sou espírito universal individualizado, sou o infinito tornado finito. Neste ser aparentemente ilimitado e individual, vive o ser universal e infinito. Logo, sou infinitamente grandioso. Sou um ser sagrado porque sou o canal da manifestação do ser infinito e indestrutível, que dá vida a todos os seres vivos e existência e movimenta todas as coisas. Sinto dentro de mim a vida infinita de Deus e conscientizo que ela é sempre saudável, pura e perfeita. Sou filho de Deus, sou o canal da manifestação da vida infinita, sou o foco de expressão da vida de Deus. Por isso, sinto brotar continuamente do meu interior a força vital sempre renovada. Neste momento, renovo profunda e intensamente a consciência de que Deus e Filho de Deus são um. Sinto nitidamente que já não é o corpo carnal limitado que aqui vive, mas sim o ser infinito. Ó eu sagrado, eu te reverencio. Tu não és corpo carnal, és espírito. Não vives pela força do corpo carnal, mas pela força de Deus que se aloja no teu interior. Ou melhor, a força de Deus que se aloja no teu interior é o teu eu verdadeiro. Ó eu sagrado, tu estás intensificando a cada dia o brilho de tua imagem verdadeira e manifestando no mundo fenomênico. As coisas boas do teu interior fluem constantemente para o mundo fenomênico, manifestando-se como beleza individual. Ó, que alegria em personificar o ser infinito! Ó, que alegria em expressar na tela do tempo e espaço o ser que transcende o tempo e o espaço. Desfrutando plenamente esta alegria, canto hoje, amanhã e eternamente o hino de louvor à vida. Sou a individualização do ser infinito, sou a personificação de Deus. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que demonstra a grandiosidade da vida que habita no nosso interior. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria estarmos aqui reunidos mais uma segunda-feira, aqui no Templo da Seiichi Onoe de Brasília, juntos estudando, aprofundando e praticando um pouquinho mais os ensinamentos da Seiichi Onoe. Quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite. A você de casa, meu muito obrigado. Quero agradecer quem está assistindo essa palestra no Brasil, fora do Brasil, meu muito, muito, muito obrigado. É uma imensa honra poder compartilhar, vivenciar e aprender um pouco mais sempre esse ensinamento que nos liberta, esse ensinamento que nos engrandece, que é o ensinamento da Seiichi Onoe. Não se esqueça de curtir e compartilhar a palestra para que mais e mais pessoas tenham acesso a um conteúdo que edifica, um conteúdo que transforma, um conteúdo que eleva, um conteúdo que transforma. Então, meu muito obrigado a todos vocês e vamos hoje estudar um pouquinho mais, lembrando sempre que a nossa ideia é trazer, às vezes podemos até dizer flashes do ensinamento, para que a gente possa aprofundar, ver a nossa capacidade de cada vez mais, ou aprimorar a nossa capacidade de cada vez manifestarmos a vida de Deus que habita no nosso interior. Nosso tema de hoje, oração atendida. Esse é um assunto que sempre está na moda,
as pessoas sempre perguntam, todo mundo quer saber, eu quero que minha oração seja atendida, o que eu preciso fazer, por que a oração de um é atendida e a de outro não é atendida? Fulano não rezou e foi abençoado, eu rezo todo dia e não sou abençoado. Isso é muito comum, as pessoas se indagam demais e não é incomum. Quando normalmente eu sou apresentado como líder espiritual, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, sua oração funciona? Já recebi muita pergunta, sua oração funciona? Aí eu, como assim? Não, eu quero saber, porque se sua oração for boa, eu quero que você ore por mim. Quero que você reze por mim. Tem aquelas pessoas que pedem oração o tempo todo, reza para mim, reza para mim, reza para mim. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a oração e como fazer para que ela seja atendida. Lembrando, nós não vamos esgotar o assunto, até porque quando a gente entende o que é oração, a gente percebe que oração é um contexto, é um modo de viver. Olha que interessante. Oração, deixa eu já até anotar que isso é bonito e forte. Oração é exatamente igual a modo de viver. Modo de viver. Por que isso aqui é difícil entender às vezes? Porque as pessoas acham que oração é um momento específico. É um momento específico. Você está lá na sua vida, está tudo desconectado. Ninguém, sabe, seu Wi-Fi divino está desligado. Você está sem nada, você está andando, aí você fala, vou rezar, vou fazer uma oração. Naquele momento você liga o Wi-Fi divino, conecta-se com o sagrado e naquele momento você está em conexão. Aí você faz a sua oração, está tudo conectado, está tudo ótimo. Termina a oração, o que você faz? Deixa eu desligar o Wi-Fi para Deus não ver o que eu faço. Aí você desliga o Wi-Fi, perde a conexão e você volta à vida normal como se nada tivesse acontecido. Essa visão é que faz com que as pessoas não entendam por que oração é modo de vida. E na Seitiana nós aprendemos, oração é tudo. Oração é tudo, é modo de viver. Então, se você quer que as suas orações sejam atendidas, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a maneira como você vive. Porque na forma com que você transforma a sua maneira de viver, você transforma a forma como as suas orações são feitas, são intensificadas e são realizadas. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Para falar um pouquinho disso, eu vou trazer esse livro da coleção Masaharu Taniguchi, que é Abrindo o Canal da Provisão Infinita. Esse livro é maravilhoso, muito bom, de fácil leitura, mas tem assuntos extremamente profundos. Inclusive, ele tem um capítulo que fala da fé verdadeira. É fantástico nos dias atuais. Nós entendemos o que é fé verdadeira. O que é realmente eu ter uma fé. Porque todo mundo fala de fé, mas fala em espectros diferentes. Fala em espectros assim que não sempre abarcam o que é realmente uma fé construtiva, uma fé maravilhosa. Eu vou falar na página, o meu livro é deixa eu ver aqui qual que é a edição, é a 4ª impressão, e eu vou falar o item que está na página 77, que é de que modo a oração é atendida. De que modo que a oração é atendida? Então, vamos entender que oração é um modo de viver, nós vamos entender o que é a oração e como é que nós fazemos para que a oração seja eficaz. E aqui vem um ponto muito interessante. Já falei isso é um assunto que nós estamos revisitando, mas ele é muito importante. Toda oração é ouvida. E aqui, normalmente, quando eu falo, tem alguém que fala assim para mim, não, eu fiz oração nesse sentido, nunca ouvi. O sorteio da Mega Sena aconteceu, eu não ganhei. Nem toda oração é atendida. Sim, toda a oração é atendida. E aqui que vem a compreensão do porquê que a oração é modo de viver. Oração, gente, nós podemos traduzir a oração, ou nós podemos tirar, em vez de colocar a palavra oração, porque oração tem um sinônimo de pedido. Não é? A gente entende oração como pedir. Faz oração para Deus. Traduzindo, pede para Deus. Gente, eu estou doente, reza para mim. Pede para mim. Então, a gente tem a ideia de que oração é pedido. Essa é a ideia que vem, ou essa é a ideia que normalmente nós temos. Quando, na verdade, oração não é pedido. Oração é ordem. Oração é uma ordem. Aí você fala assim, peraí, não estou entendendo, eu vou ordenar a Deus? Quando eu faço oração para Deus, eu vou ordenar a Deus? Não. Olha lá, vamos lá. Se oração
é modo de viver, oração não pode estar relacionada a pedido, porque pedido traz a ideia de carência. Carência. E ordem da ideia de abundância. Preletor. Estou confuso. Vamos lá, faz a oração que vai dar tudo certo. Presta bem atenção. Nós usamos oração para vários e vários sentidos. Entender a oração de maneira filosófica, espiritual, de uma forma mais abrangente e incompleta, vai te levar à seguinte consciência. Oração não é o momento em que eu peço. Oração é todo o momento em que eu vibro. Oração é todo pensamento que você tem no dia, na noite, enquanto você é ser por ser. Olha que interessante. Você acordou de manhã. Ai, meu Deus, não dormi nada. Já vi que o dia vai ser horroroso. Aí você vai sair da cama, você erra e cai da cama. Aí você já xinga, porcaria. Vai andar, chuta o móvel. Aí algum familiar passa e fala, bom dia. Bom o quê? Aí você passou, você esqueceu isso daí. Você foi lá sentar, comer o seu café da manhã, você esqueceu desses acontecimentos. Mas eles vibraram. A pergunta é, isso que você vibrou, é oração ou não é? É oração. Porque oração é vibração, é uma ordem. Você emana isso para o universo. Quer você goste, quer você não goste. Quer você aceite, quer você não aceite. Então o que acontece? Nós vibramos 24 horas, o tempo inteiro, até na hora de dormir. Aquilo que a gente leva para a cama na hora que a gente vai dormir, os pensamentos, a gente fica mentalizando eles durante o sono, nós estamos em oração. Vocês já tiveram algum pesadelo que vocês ficaram brigando a noite inteira? Você não acorda exaurido? Por quê? Você passou a noite inteira vibrando confusão, vibrando briga. Isso consumiu sua energia. Então você acorda cansado. Por que você acorda cansado? Porque o seu sono não foi profundo. É porque no seu sono você passou o tempo inteiro fazendo uma oração. Quando nós compreendemos que oração é todo o momento que a gente vibra, a gente fala, pera lá. Então eu preciso entender o que é que eu estou orando na minha vida. Ou o que eu estou pensando. Você começa a entender que oração pode ser facilmente trocado por pensamento. Porque o seu pensamento é o que cria. O seu pensamento é uma ordem. E o seu pensamento trabalha onde? No universo. O universo tem infinitas possibilidades. Porque o universo, ele é abundante. Aí você fala, gente do céu, é assim? É. Quando você pensa, você cria. E por que você cria? Porque é abundância. A matéria-prima espiritual para a criação é infinita. Ela se manifesta no mundo fenomênico, ela aparenta ser pequena, ela aparenta ser limitada, como o exemplo dessa caneta. Mas a matéria espiritual que faz a ideia de criar isso aqui é infinita, ela é abundante. Então, o pensamento cria porque é abundante. E o pensamento é uma ordem de criação. Olha que show! Então, logo, a oração não é um pedido de carência. A oração é uma afirmação categórica de que eu já tenho no mundo da abundância. Vamos traduzir numa prática que a gente faz? A gente na Seite Onui adora falar muito obrigado. Por que a gente fala muito obrigado? Olha que interessante. Por que a gente fala muito obrigado? Para ficar chique, porque parece que a gente é controlado. Você está por dentro explodindo, muito obrigado. Por que a gente fala muito obrigado? Porque oração é modo de viver. Se eu sei que oração é um modo de viver, o meu estado de maior, vamos dizer assim, o meu estado de maior permanência é aquele que mais vai trabalhar a abundância do universo para criar. Se eu consigo, mesmo dentro das adversidades, manifestar um sentimento de gratidão, ou seja, levar um modo de viver positivo, eu dou ordens para que o universo crie o quê? Mais situações de gratidão. Nós temos a gratidão como uma oração. Então, falar muito obrigado
não é simplesmente um gesto educado, é uma vibração, é o uso controlado do poder da palavra, a fim de que os pensamentos construam um destino abundante para mim. Uau! Eu não sabia que era isso tudo. Muito obrigado. É simples, mas poderoso. E aí que vem, quando você entende. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Nossa, eu estou rezando tanto, mas você está rezando 30 minutos do seu dia e as outras 23 horas e 30 minutos, o que você está fazendo? Exatamente o contrário. Quando a pessoa acha que oração é pedido, vem a ideia de carência. Ai, Deus, me faça ganhar na Mega Sena. Por que você precisa ganhar na Mega Sena? Qual é a conclusão? Eu preciso ganhar na Mega Sena porque eu sou pobre. Pobre. Por que rico não joga na Mega Sena? Muito rico que joga. Quantos por cento? 30% dos ricos. Então vamos lá. Olha só que interessante. Não joga porque não sente a carência. Não precisa. Ele trabalha de outras fontes. Então, a pessoa quando pede, eu quero, ela parte do pressuposto que ela não tem. Mas se você descobre que o universo, ele é abundante e a energia espiritual pode criar, você passa a ter tudo. A provisão infinita, ela não está na matéria, a provisão infinita está no espírito. E qual é a forma de você manusear o espírito? Com o pensamento. Daí que vem o poder criador. Então a Seitonê, quando ela fala do poder criador, ela está falando que você pode manusear a matéria espiritual. Como é que você manuseia a matéria espiritual? Com o pensamento. E o pensamento, ele é oração. Então, quando eu falo que toda oração é ouvida, por quê? Tem aquela pessoa que está assim, eu quero ser abençoada, eu quero ser abençoada, eu quero ser abençoada. No íntimo dela, o que ela está afirmando? Eu não sou abençoada, eu não sou abençoada, eu não sou abençoada. O que mais vibra, se manifesta. Acaba que ela não manifesta a bênção, porque ela acredita que ela não é abençoada. E ela afirma, minha oração não foi ouvida. Não, ela foi tão ouvida que você não está abençoada. Porque acha-se que oração é somente relacionada ao sagrado. Oração é trabalho de pensamento. Pensamento positivo ou pensamento negativo vai se materializar. Pensamento positivo ou negativo vai se concretizar. Então a oração, ela é sempre atendida. O ponto é que, por não saberem o que é oração, as pessoas não sabem como rezar. E como não sabem rezar, acaba manifestando uma bagunça na vida. É difícil você, às vezes, ter a convicção de manter firme, mas é por isso que o aprimoramento espiritual tem que ser buscado, ele tem que ser almejado, porque na hora que a coisa acontece, você precisa ter a força necessária para manter o pensamento positivo. Por que o professor Masaru Taniguchi fala, leia constantemente livros da verdade? É para que você mantenha constantemente o pensamento elevado. Elevado. Vocês podem reparar, como é que funciona normalmente? Nós temos uma mente do hábito. O que é a mente do hábito? É aqueles pensamentos que estão mais arraigados dentro de nós. E aonde estão esses pensamentos? No subconsciente. A gente não vê. Eles estão lá guardados e eles ficam lá. E eles ficam vibrando. E a gente nem sabe, nem sabe. Normalmente, momentos extremos nos ajudam a identificar esses pensamentos. Ajuda a nos identificar, mas tem coisas que a gente não vai ver nunca na nossa existência, mas não quer dizer que não esteja dentro de nós. Porque no seu subconsciente está tudo relacionado à sua existência. Desta vida ou de outras vidas. Está tudo. Então fica tudo vibrando. Está lá tudo vibrando. Aí, como é que a gente consegue identificar, muitas vezes, o que está dentro de nós? É o que está ao redor de nós. Está ao redor de nós. Então a gente começa a observar o mundo como reflexo do nosso interior. E na medida em que eu tenho visão do que está no meu interior, eu tenho condição de mudar a minha oração. É muito interessante isso aqui. É muito interessante. Quando a gente começa a observar e fazer uma análise concreta, a gente percebe. Gente, a gente vibra e não vê, por óbvio, a gente não enxerga. Mas a gente está vibrando e aquilo está se materializando, está se concretizando na vida. E a gente fala, nossa, eu preciso mudar o meu pensamento. Por isso que eu afirmei que oração é modo de viver. Você mudou o seu modo de viver, você mudou a sua oração, você muda o pensamento que muda a criação. É impressionante. Por que a Seitonê transforma a vida?
Não é porque a Seichonoye, a Seichonoye é a religião mais fantástica da galáxia. Não, é porque a Seichonoye, ela te dá ferramentas para você mudar o seu modo de vida. Qualquer religião, se mudar a sua maneira de viver e fazer com que a sua oração seja positiva, ela vai dar excelentes resultados. Qualquer religião. Otimismo e Fukuden. Qualquer religião, qualquer pensamento. Se a pessoa mudar a forma como que ela pensa e a forma como ela vive, ela vai ter resultado na vida dela. Qualquer. Por isso que a gente tem milagre em todo lugar. O que é um milagre? Nada mais é do que a transformação do modo de viver. Porque se depender da gente não muda. Não muda. Se depender da gente chega a um estágio que a gente não quer mudar. O pensamento das pessoas é sempre assim: eu quero comodidade, eu quero ter as coisas em estabilidade, eu quero ter as coisas em facilidade, eu quero ter as coisas sem preocupação, porque eu quero estagnar. E às vezes a vida não faz a estagnação, ou ela não permite que você pare, porque é um eterno modo de viver crescendo, evoluindo, manifestando. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente fala, gente, como é importante mudar. Como é importante. Então, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que mudaram a maneira de viver e essa transformação reflete na vida. Eu, por exemplo, o dia que eu mudei a maneira de eu viver, mudou radicalmente a minha existência. Radicalmente. Radicalmente. Eu acho que isso é uma das maiores bênçãos que eu tive. Exemplo clássico, a minha relação com os meus pais. Quando eu mudei a minha maneira de enxergar os meus pais e me relacionar com eles, mudou todas as questões de relacionamento na minha vida. Todas. Por que elas mudaram? Não foi porque de repente eu fiquei legal. Foi porque a minha vibração começou a ordenar no universo uma outra forma de lidar. Então, quando a gente pensa de um determinado jeito, tudo ao nosso redor começa a refletir naquele caminho do pensamento. Quando você muda a maneira de pensar, o universo reage de outra maneira. É interessante, olha só, um caso muito legal de uma senhora que ela vivia doente, tinha vários e vários problemas de saúde. Todas as vezes ela vinha aqui na Seichonoye e pedia uma oração para curar. Todas as vezes. Aí ela fazia oração, ela curava de uma doença e vinha uma outra pior que a primeira. Aí ela vinha, pedia a oração, fazia a prática, curava dessa e vinha uma terceira pior. Aí chegou numa quarta que ela virou e falou assim, olha, eu estou com medo de pedir porque se vier uma pior do que essa, eu não vou aguentar. Então acho que eu vou ficar com essa terceira doença, já me acostumei. Aí o preletor orientou, falou assim, olha, o seu problema é que você vem aqui e você só pede para curar a si própria. A sua energia é só para alimentar o seu ego. Você só olha para você, você é uma pessoa egoísta. E se você falar isso para uma pessoa doente, a pessoa fala, nossa, que absurdo, que coisa. E ela parou, voltando para casa, ela foi refletir, ela falou assim, caramba, o que ele falou foi assim forte e mexeu com ela, porque ela pensou assim, realmente, eu nunca fui lá para retribuir nada. Ela nunca chegou na Seichonoye para doar nada para ninguém. Ela só queria receber. Sou eu que estou doente, sou eu que preciso de cura, sou eu que preciso de cura. E ela tomou a decisão, eu vou começar a contribuir. E ela começou a vir nas reuniões e ajudar. Não interessava com o quê? Você está precisando do quê? Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando disso. E como ela ficava muito atenciosa, várias pessoas doentes começaram a conversar com ela. E começavam a pedir ajuda. E ela começou a ajudar as pessoas doentes a fazerem as práticas que ela tinha aprendido a fazer. E ela começou a ensinar as pessoas. Quando ela menos percebeu, ela estava curada. Aí ela veio conversar para o leitor, recebeu uma graça. O que aconteceu? Nada mais do que você fez a oração correta. Antes ela orava como? Eu estou doente, eu preciso ser curada. Como é que ela começou a orar na hora que ela começou a ajudar? Ela via as pessoas passando necessidade e ela falava assim, minha filha, você é filha de Deus. Você não vê aqui que o mestre fala? Você é filha de Deus, acredita que você é filha de Deus. Como é que ela começou a vibrar? De que ela era vida de Deus. Ela pediu tanto para os outros acreditarem que quem acreditou foi ela. Resultado, ela curou. Ela curou. Aí ela falou assim, entendi. Falou assim, tá vendo? É essa transformação. Por isso que quando a gente muda a maneira de ver o mundo, a gente muda a maneira como a gente vibra. Em vez da gente pedir para a gente, quando a gente começa a fazer pelos outros, somos nós que acabamos recebendo.
Por quê? Porque a gente começa a elevar a maneira como a gente vibra constantemente. É a maneira como a gente vibra no dia a dia que vai fazer a diferença. Então a gente tem que aprender a levantar alegre. Dá vontade de todo dia levantar alegre? Não. Dependendo da hora que você levantar, a alegria é a última coisa que você vai sentir. Então, como é que a gente tem que fazer? Tem que treinar. Tem que treinar. Nas academias de treinamento espiritual da Seitonei, a gente levanta cedo. Por quê? Porque se você aprender a levantar cedo feliz, você está pronto para levantar a qualquer hora do dia. Feliz. Se você consegue, apesar de um dia gigantesco, chegar em casa e ainda estar feliz, você está fazendo a prática espiritual. Olha só, gente, o lugar mais difícil de fazer a prática espiritual é dentro de casa. Por que é dentro de casa? Porque dentro de casa é o lugar que a gente tem mais liberdade e é onde a gente costuma mais errar. Normal, gente, faz parte do aprendizado. Se você consegue fazer dentro de casa aquilo que é necessário fazer para você mudar o modo de viver, na rua você vai ser expert. Na rua você vai ser expert. Então, a gente às vezes fica tentando mostrar na rua aquilo que nós não somos e esquecemos que nós temos que treinar dentro de casa. A esposa que reverencia o marido que reverencia a esposa, eles estão prontos para manifestar o amor em um outro pedestal. Porque xingar o cônjuge, gente, é fácil, não é difícil, tanto qualquer pessoa consegue. Fazer com que você consiga enxergar a imagem verdadeira naqueles locais difíceis, que é o caminho espiritual. Aí nós vamos entender por que a gente dentro da família tem vários personagens. A gente tem aquele personagem que é fácil, que a gente acha fofo. E a gente tem aquele personagem que a gente pergunta, por que surgiu na face da Terra? E ele é o grande que vai te ajudar a manifestar a imagem verdadeira, ou pelo menos observar a imagem verdadeira. Te elevar espiritualmente. Então, você começa a observar essa diferença e fala, olha que interessante, aquela pessoa, ela está me dando a oportunidade de eu mudar a minha maneira de viver. Isso é tão interessante quando você começa a observar isso. Ó, aquela pessoa está me ajudando a mudar o modo de viver. E quando você muda o modo de viver, tudo ao seu redor começa a se transformar. Interessante. Eu tinha problemas com chefias. Eu tinha certos problemas com chefia e com colegas que ocupavam funções acima de mim. Na hora que eu comecei a entender o meu papel dentro da minha casa e a minha relação de filho com os meus pais, e eu comecei a ter docilidade com a autoridade dos pais, é muito interessante. Docilidade é uma maneira de viver, não é anulação. Docilidade é a capacidade que a gente tem de ouvir, não precisa nem aceitar, mas de receber com amor. É isso que faz com que a conversa seja muito gratificante em qualquer área da sua vida. A pessoa te fala, você escuta e trabalha aquele pensamento sem julgá-lo, só pelo fato de ser de alguém de A, B ou C. Na hora que eu comecei a entender a minha postura, todos os meus problemas com o chefe começaram a diminuir. Aí você fala, por quê? Coincidência? Não, gente. Modo de viver. Quem tem um pensamento que está em conflito com quem está acima, acha conflito aonde for, gente. Se não é com o chefe, é com sogra, é com sogro. Começa a ter problema sempre na vida com aqueles que ocupam um cargo maior. Porque a vida, gente, ela é por cargos. Eu não estou falando cargo de concurso ou cargo de empresa. É natural. O pai está numa posição acima porque o pai veio primeiro. O pai e a mãe, depois vem você, depois vem seus filhos, depois vem os netos. Isso você também tem dentro de uma organização. Na hora que você para de ter embate com quem está acima, você começa a levar uma vida muito mais tranquila. E detalhe, na hora que chega a sua vez de estar acima, quem vem abaixo vem com docilidade também. É muito interessante, porque tudo, gente, é vibração. Então, construir um mundo harmonioso não é uma sorte. É um trabalho espiritual com a matéria invisível espiritual que está ao seu redor. Então você começa a construir harmonia, você começa a construir provisão, você começa a construir alegria, você começa a construir tudo. Por quê? Coração. Na Seitonei a gente aprende a falar, sou alegre, sou feliz. Aí está a pessoa lá, sou alegre, sou feliz, sou alegre, sou feliz. Aí quem olha, não, gente, que besta. Você não é alegre nem feliz. Aí você fala, mas vamos lá, o que é que você está fazendo? Quantas pessoas vocês já viram transformar a sua vida reclamando? Quantas? Eu nunca vi. Por quê? Porque ela trabalha o pensamento no modo de viver pessimista. A pessoa que vai trabalhando de modo otimista, ela vai concretizando, ela vai construindo. As coisas acontecem.
Eu lembro que quando minha mãe conta a história, eu morro de rir. Ela entrou na Seitiorê, primeiro livro que ela leu, estava assim, entrar em harmonia, minha mãe, nunca! E jogou o livro fora. Falou, tá, nunca que eu vou entrar em harmonia. Minha mãe, no meio da guerra, estava lá em casa pegando o UFC geral. Minha mãe, quando eu li o livro, a harmonia, minha mãe tacou o livro. Chegou no trabalho e foi falar mal. E tá ela e a colega falando mal da Seitiorê. Você viu que absurdo, que não sei o quê, caraca, que mentira, tem que viver assim, que palhaçada, coisa e tal. Daqui a pouco a colega virou para minha mãe e falou assim, engraçado, eles são doidos, mas já viu como é que eles são felizes? Aí minha mãe parou assim, aquela frase mexeu com ela. Pô, eles são doidos, mas eles são felizes. Minha mãe falou, pô, eu quero ser feliz também. Eu quero ser feliz. Aí minha mãe vem para Seitiorê e começa a estudar. E na hora que ela começa a estudar, ela começa a mudar o modo de viver dela. E como consequência começa a mudar tudo dentro de casa. Então minha mãe foi minha primeira preletora, porque eu vi na prática a transformação da minha mãe. Porque mudou o modo de viver dela. E isso foi o exemplo que me fez entrar dentro do ensinamento. Aí veio a minha lição, quando eu fazia tudo errado e eu precisava mudar o meu modo de viver. E aí eu fui aprendendo também. E hoje eu entendo, eu olho e falo assim, gente, é fantástico. Enquanto algumas pessoas ficam, tomemos cuidado com a positividade tóxica. Positividade tóxica é querer obrigar você a ser uma coisa que você não é. É diferente de você treinar. Quando você entra na academia, você não é forte. Normalmente quando a gente entra na academia, a gente está todo zoado. Aí você está lá malhando e a pessoa vai que você vai conseguir. O trabalho da espiritualidade é o mesmo caminho. Você entra aqui, eu não estou feliz. Ok, é isso que você está sentindo agora. Mas nós vamos ensiná-lo a construir a felicidade. E como é que você usa? Por meio do pensamento positivo. O pensamento positivo é algo que vai concretizando. Nossa, gente, quantas vezes eu já repeti, nossa, eu sou rico e próspero, filho de Deus. Não podia nem chamar minha namorada de meu bem, que o banco vinha e tomava. Todo endividado. Todo endividado. Meu extrato, cara, acabava a tinta vermelha do banco. A máquina acabava a tinta vermelha. Por quê? Porque eu estava passando por um aperto muito grande. Mas eu repetia. De repente a coisa se manifesta. Quem está de fora fala, deu sorte. Quem está de fora fala assim, é porque você veio abençoado. Mas pera lá, será que só eu vim abençoado? Aí, quando eu olho, foi a coisa mais engraçada. Eu, quando tomei posse no concurso de juiz, quando você vai olhar minha turma, cada uma é de uma religião. Aí você fala, e aí? Todo mundo foi abençoado? O Deus de cada religião abençoou só a gente? O que foi que aconteceu com todo mundo ali? Que todo mundo chegou àquele ponto e conseguiu aprovação? Quando você vai ver, todos têm uma coisa em comum. O pensamento de que era capaz de fazer. Esse pensamento foi a riqueza que construiu no mundo fenomênico a abundância de lograr a aprovação. Então, quando você olha isso, você fala, gente, como que o pensamento é importante? Como nós temos que aprender a construir? Ou como nós temos que aprender verdadeiramente a oração? Não pode essa oração com carência, gente. Isso aqui não pode, isso aqui é errado. É errado. Quando chega o dia dos namorados, é o momento que a pessoa mais pede errado. Pessoal, tem aí a galera que pega o Santo Antônio, bota debaixo do copo e fala, você não sai daí enquanto eu não casar. E a pessoa fala, eu quero casar. Aí você fala, gente, todo mundo quer casar. Aí você vai na vara de família, tá todo mundo assim, eu quero separar. Você fala, o que aconteceu? É porque, na verdade, as pessoas estão carentes de alguma coisa que elas acreditam que vão encontrar no casamento, que é amor, cumplicidade, amizade. E, na verdade, você não encontra isso no casamento. Você encontra isso aonde? No universo que você cria. E no universo que você cria, você vai manifestar aquilo que está dentro de você. Então, o que eu aprendi na prática? A minha vida inteira eu procurava alguém que me amasse. E nunca dei sorte. O dia que eu decidi amar, eu encontrei alguém que me amou. Isso aí foi tão bonito, foi tão lindo na minha existência, porque a minha vida inteira eu procurava uma namorada que fizesse, não, você vai resolver meus problemas. Porque eu estou zoado, eu estou longe de ser alguma coisa ideal, mas você vai gostar de mim do jeito que eu sou. E isso, não é à toa que meus relacionamentos pareciam curva de rio, só parava a tranqueira. Era só problema, velho. Parecia verdura, era pepino, abacaxi, o tempo inteiro. Meus colegas brincavam, falavam que eu ficava na frente do manicômio. Primeira que era liberada, vem que você está comigo.
Aí eu ficava até complexado, porque eu falava, gente, eu só arrumo um relacionamento zoado, gente. Não tenho nenhum daqueles assim normais. Aí assistia aquele filme da Sessão da Tarde, aquelas comédias românticas, eu falava, acontece com os outros, menos comigo. E na hora que eu comecei a mudar a maneira de eu viver, que eu comecei a parar de cobrar da vida, o que a vida tinha para me dar, e passei a doar aquilo que eu tinha para fazer a vida um lugar melhor, aí as coisas começaram a se transformar. E aí o amor bateu a minha porta, mas não só o amor de alma gêmea, ou o amor de alma metade. Bateu a minha porta também o amor da amizade, o amor da família, o amor próprio. Começaram a bater todas as formas de amor, por quê? Porque a maneira como eu estava vivendo, a maneira como eu estava orando, era diferente. Eu parei de orar da seguinte forma, Deus, faça com que eu seja melhor. E passei a orar, Deus, faça com que eu possa contribuir. É completamente diferente. Contribuir, você faz parte de um quebra-cabeça que você tem o seu local exato para ser encaixado. Competir é você ser melhor do que todas as outras peças. E não tem melhores peças, tem locais adequados. Se me colocar num lugar inadequado, eu não vou conseguir ser uma obra de edificação. Agora, no lugar certo, no ponto certo, eu ajudo e muito. Então, essa capacidade de adequação a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber, a gente consegue crescer. Então, é esse ponto que a gente precisa entender. Oração atendida. Qual que é a oração atendida? Todas. Preletor, mas só está dando coisa errada. Precisamos mudar a sua oração. Precisamos mudar a sua vibração. Precisamos mudar a forma como você tem mandado ordens para o universo. Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi fala: as graças de Deus são como transmissões radiofônicas. Para ouvir a transmissão, basta sintonizar o aparelho receptor com a emissora. Antigamente era assim, né, gente? Hoje em dia o pessoal não sabe nem o que é isso, né? Antigamente, quem é da época de botar bombril na antena, gente? Obrigado pela sinceridade. Obrigado, viu, gente? Botar bombril. Aí tinha aquela ideia que você tinha que ficar segurando, que pegava a imagem e ficava mexendo, aí você comprava antena. Hoje em dia é tudo cabo. Eu estava lendo a Sutra Sagrada com a minha filha, aí estava falando da revelação. Minha filha estava, como é que revela a foto? Minha filha é de uma outra geração. Você bate... Gente, antigamente você pegava a máquina fotográfica. Ó, aula de história para vocês. História moderna. Antigamente você tinha a máquina fotográfica, você abria, botava o filme, fechava o filme, tinha que ficar na câmera escura. Aí tinha 3 rolos de fotos que vendiam, né? Que era 12 fotos da galera, 24 da classe média e 36 de quem era rico. Porque só rico. E eu lembro, gente, meu pai uma vez na loja falando assim para minha mãe, amor, vamos comprar de 36 que nós estamos viajando para a praia. Minha mãe falou, aonde que nós vamos ter lugar para bater 36 fotos? Gente, eu lembro disso. Hoje em dia você vai na praia, você bate 10.252 fotos e ainda fala, não ficaram boas. Não ficaram boas. Então é impressionante como é que mudou em tão pouco tempo de espaço. Minha filha estava assim, papai, o que é revelar a foto? Então antigamente você batia, a foto ficava escondida e só na hora que ela é levada para a câmera escura, colocada no material adequado, é que aquilo que foi captado no filme se revelava. Então você não sabia como é que era a foto. Aí você batia aquela foto com a família, todo mundo reunido, só você saía todo zoado. E aquela foto ainda no quadro. Pá, só tem ela. Vai ficar para a eternidade. Seus netos, seus bisnetos, toda a família, a geração vai falar assim, quem é esse aqui? Ah, era um tio perturbado que você tinha aí. Olha a cara que o bicho sai na foto. Hoje em dia não, hoje em dia você tem tempo de... Não, meu rosto ficou 45 graus no ângulo assim, com o sol, não ficou muito bem. Ficou uma sombra aqui, um pelinho aqui, não saiu bem. Aí você, vamos apagar, vamos remover, Photoshop. Hoje em dia você pode tirar seu umbigo, pode botar seu umbigo, pode aumentar, diminuir. Você pode botar uma cintura que é humanamente impossível, você faz tudo. Antigamente não tinha, antigamente era verdade nua e crua. Era nua e crua. Quer ver uma coisa que é verdade nua e crua, gente, até hoje? Foto 3x4. Cara, se você ver a foto 3x4 e a pessoa for bonita, pode ir sem medo. Ela é bonita. Pode só ser baixa, mas é bonita. A foto 3x4 ela pode ser baixinha, mas vai ser bonita. Porque a foto 3x4 não tem jeito. Você pega a foto 3x4, todo mundo se pergunta o que aconteceu com você nesse dia. Você estava bem? Porque a foto 3x4 ela retira por completo a beleza de qualquer ser humano. Ela tira a alma.
A foto 3x4 é um negócio impressionante, ainda mais dependendo do local que você tira. Então, o que acontece? As coisas vão se alterando, mas a essência vai ficando. Então, antigamente, as transmissões funcionavam assim, ó. Isso é até bom que já funciona como explicação. Deixa eu apagar aqui, ó. Antigamente, funcionava assim. Hoje em dia vai por cabo. Hoje em dia, está muito raro TV aberta, apesar de ser muito ainda comum em alguns lugares. Mas nós estamos na geração, coisa mais engraçada, meus filhos, quando eles viram propaganda pela primeira vez, eles falaram, papai, está estragado, o programa está saindo. Eles não sabiam o que era propaganda, porque hoje em dia você bota no streaming, o programa fica só se repetindo. Primeira vez que eles viram propaganda, eles falaram, o que é isso? Eles não estavam acostumados. Então, como é que funciona? Transmissão. Nós temos a antena da rádio ou da televisão, ela emite as ondas eletromagnéticas que são captadas pelas antenas da casa. Deu para ver que eu sou manjo demais de desenho. Aqui, ó. É captado pelas antenas. Então é assim que funciona o sinal aberto. Hoje em dia com cabo não. O sinal sai por cabo, o cabo chega até a sua casa. Por isso que eles são mais nítidos, você tem maior capacidade de dado e tudo mais. Por quê? As ondas eletromagnéticas, elas sofrem interferência do tempo, elas sofrem interferência da geografia, da topografia do local. Então, tudo isso influencia fortemente a forma como essas ondas vão chegar, dependendo de onde tiver a antena. Por isso que antigamente a gente colocava bombril, porque uma maior quantidade de metal envolvido na antena aumentava a capacidade dela de captação. Então, o que acontece? Funciona basicamente assim, a fonte transmite e a gente capta. Para captar a onda eletromagnética, a gente tem que sintonizar, botar na mesma frequência. Então, no rádio hoje em dia é super fácil. Se você quer ouvir uma determinada rádio, você tem que botar na sua frequência. Adianta ligar o rádio? Só ligar o rádio por si só não adianta. O que você precisa fazer? Sintonizar. Sintonizar. Então, se eu quero ouvir uma rádio com músicas tais, eu tenho que sintonizar naquela rádio. E vocês já observaram que a sintonização ela é precisa? As rádios vêm assim, eu tenho até perigo de falar algum número aqui que pode dar alguma rádio, mas eu estou inventando um número. Vamos lá, 98,2. É preciso. Se você botar 98,1, fica... Se você botar ponto 3, você escuta até alguma coisa, mas fica um chiado. Para ficar nítido, tem que ser na frequência. Na frequência. Então, o que o professor Massaro Taniguchi está ensinando aqui? Ó? Para ouvir a transmissão das graças de Deus, basta sintonizar o aparelho receptador com a emissora. Para receber as graças de Deus, basta sintonizar a mente com as vibrações espirituais de Deus. Então, olha só. Para receber as graças de Deus, basta sintonizar a mente com as vibrações espirituais de Deus. Então, vamos imaginar que aqui é Deus. A casa somos nós. Para que você receba as graças, você precisa sintonizar na frequência de Deus. Ok? Ok, gente? Lógico, fica bem tranquilo. Para sintonizar com as graças, eu tenho que estar na mesma frequência. A frequência tem que ser certinha. As graças não dependem do montante de contribuições, nem do número de vezes que a pessoa se curva diante do altar. O importante é sintonizar com a mente de Deus. O importante é sintonizar com a mente de Deus. Olha que interessante. Ok, então eu aprendi. Oração é vibração. Tudo o que eu penso é oração. E a minha oração vai sintonizar com aquilo que é condizente. Logo, se eu quero receber as graças de Deus, eu preciso sintonizar com as bênçãos de Deus. Aí vem a pergunta que vale 1 milhão. A pergunta de 1 milhão. Vamos botar aqui. Deus e eu. Vamos lá. Se a gente quer sintonizar com as graças de Deus, basta nós sabermos qual é as ondas vibratórias que Ele está emitindo. E vem a pergunta, o que vocês acham que Deus está emitindo agora? O que vocês acham? Eu acho que Deus está emitindo uma vibração maravilhosa para nós, através da nossa pessoa. Olha que interessante. A gente para. A gente para pensar. Se a gente pudesse parar, vamos imaginar, Deus se materializa do nosso lado. A gente ia perguntar, o que você está pensando agora? Será que Ele está pensando exatamente o que nós estamos pensando?
Aí você começa a observar que depende da qualidade do pensamento. Por que quando a gente entra em harmonia? Por que quando a gente abençoa? Por que quando a gente faz uma boa ação? Por que quando a gente sente o amor e a felicidade é algo tão elevado? Que é ao contrário de quando a gente sente raiva, ódio, rancor, inveja. Por que é tão diferente? É porque os pensamentos superiores, eles são pensamentos que sintonizam com Deus. E os outros pensamentos não sintonizam com Deus. Então eles nos deixam mais pesados, entre aspas. A gente fica muito mais denso e a gente acaba não sentindo a alegria de viver. A alegria de viver não é a alegria de ter coisas. A alegria de viver é a alegria de sintonizar com Deus. E quando você sintoniza com Deus, as graças se manifestam e você acaba tendo. Não é porque você não é porque você não tinha e passou a ter. É exatamente porque quando você manifesta a graça de Deus, o mundo de Deus se manifesta. Olha que interessante. Eu estava passando perto de um shopping lá de Águas Claras e tinha um cara vendendo. E quando eu passei pelo cara, o cara fez uma reverência para mim e falou, Deus te abençoe. No que ele falou, isso parou, mas me deu uma vontade tão grande de ficar perto dele e de ajudar, que eu falei, olha que interessante, o amor dele em me abençoar tocou o meu coração. E na hora que tocou o meu coração, a ajuda veio. Foi provisão. Foi provisão. Talvez se ele tivesse feito de uma outra forma, naquele momento, não me tocaria. Mas como ele teve o carinho de me abençoar, nossa, eu nunca esqueço, tinha um rapaz que vendia bala no semáforo da Esplanada. Eu descendo rumo ao Supremo Tribunal Federal, e ele vendia bala de uma maneira assim, eu falei assim, eu quero ter a alegria desse cara. O cara era numa alegria, aí ele pegava a bala, olha a bala, para adoçar a sua vida, era aquela alegria. E a gente parava no sinal, a gente ria, aí ele contava, ria, e todo mundo comprava bala. E uma vez eu falei, gente, esqueci o dinheiro para comprar a balinha dele. Aí quando ela abriu, ele falou assim, oh, meu querido, quanto tempo! Eu falo, gente, às vezes eu não sou recebido assim em casa. E o cara, quanto tempo! Olha que maravilha, tá aqui a balinha. Eu falei assim, ó, mas agora eu não tenho. Ele, não tem problema. Ele pegou um monte de bala, tacou dentro do carro. Chupe e seja feliz! Aí eu olhei assim, ó, cara, olha a alegria do cara, velho, olha a alegria. O que eu fiz? Eu cheguei no tribunal, fui no caixa eletrônico, saquei um notão, falei, botei na carteira, tá guardado para ele. Quando eu encontrei ele, dei a nota, ele, mas eu não tenho nada. Eu falei, você já me deu tudo. Você me deu a alegria de um dia, porque eu passei o dia rindo com o que você fez. Foi um máximo. Eu falei, você já me deu. Isso é provisão, gente. Isso é provisão. A provisão, ela se manifesta assim. Aí você pensa, mas é o cara vendendo balinha. Se você estender essa ideia para milhares de pessoas, você entende de onde é que vem as grandes capacidades de movimentar o mundo. Quanto mais a pessoa tem capacidade de abençoar e fazer o outro feliz, maior ela se torna. Então você vai observar, as grandes pessoas que transformam o mundo não são as pessoas que detêm as grandes fortunas, são as pessoas que mais servem ao outro. Porque os milionários passam, os grandes que conseguem amar transformam a humanidade. A humanidade hoje, ela é gerida por um cara que há 2000 anos atrás teve a capacidade inacreditável de amar, uma coisa que mexeu até hoje. O nosso calendário é feito com base no dia, ou pelo menos nas previsões de nascimento e falecimento dele. É impressionante. O cara é tão top que o cara mudou todo um planeta com as datas comemorativas em razão dele. Por quê? A capacidade que ele teve de amar. Então, quanto mais você sintoniza isso aqui, mais a provisão vem. Não é à toa que na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 33, está: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. O que é buscar o reino de Deus, gente? O que é buscar o reino de Deus? Tradução: vibrar como Deus. Então, o que é vibrar como Deus? Quais são os pensamentos mais maravilhosos que eu tenho? E a gente começa a elencar. Vamos lá? Gratidão é um? É. Amor. Alegria. Dúvida, gente? Dúvida? De repente algum aqui vocês acham? Perdão? Perdão faz parte do amor, né? O perdão é uma subdivisão do amor. O que mais que a gente pode vir aqui, gente? A harmonia.
Saúde a gente coloca como vida. Otimismo. Otimismo. Tudo pensamento positivo. Gente, olha que legal. Criança, quando adoece, a gente fala assim, nossa, ela está tão assim, sem vida. Por quê? Porque vida é isso, é aquilo que expande, aquilo que cresce, aquilo que rompe, aquilo que faz barulho. Vida. Então, quando a gente começa a observar isso aqui, a gente fala, gente, está aqui. O que nós praticamos dentro da Seitonê? Exercícios para que a gente possa manifestar isso. Por que a gente fala muito obrigado? Para a gente aprender a sentir gratidão. Por que a gente faz oração para abençoar? Para a gente aprender a sentir amor. Por que a gente faz treino do riso? A gente fica o tempo inteiro querendo ser bom astral para a gente poder manifestar alegria. Na Seitonê a gente entra, a primeira coisa que a gente aprende, harmonize-se com todas as coisas, para você poder viver a harmonia. Trabalhamos, a Seitonê é engraçado, ela não te faz fugir das obrigações. Assuma as obrigações e vença-as, porque você é vida, para você poder levantar, enfrentar tudo com otimismo. Aí você começa a manifestar isso aqui tudo. Você começa a vibrar junto com Deus. O que acontece? As graças se manifestam. Aí as pessoas viram e falam assim, milagre? Não é milagre. Deus já está dentro de você. Que milagre que tem? A única coisa que a gente faz é o processo de extração do sagrado que já habita dentro de você. Gente, isso é lindo, gente. Isso é lindo. A gente aqui ajuda a vocês extraírem o sagrado que já está dentro de vocês. O sagrado já está dentro de vocês. Só não está manifestando porque a rádio ainda não está boa. Então nós vamos trocar os canais. Então na época em que eu não manifestava a provisão, era porque os meus pensamentos não estavam nos pensamentos de riqueza. Estavam no pensamento de tristeza. Aí foi o grande ensinamento. Na época que eu mais precisava, na época que eu estava mais carente, na época que eu estava mais complexado, foi a época que eu mais me predispus a ajudar as pessoas. Eu lembro que era eu que precisava de um abraço e eu comecei a abraçar meus amigos que estavam em situação tão triste quanto a minha. E começou a vir toda uma força dentro de mim que eu falava, gente, eu me sentia pleno, mesmo faltando tudo. Olha que interessante, eu me sentia pleno, mesmo faltando tudo. Tinha acabado um relacionamento, me achava a última pessoa que alguém pudesse gostar na vida, estava assim, o fundo do poço. Minha mãe até olhou e falou assim, meu Deus, esse menino está na boca de uma depressão, porque a única pessoa que eu achava que gostava de mim falou que não gostava de nada. Eu estava no fundo do poço. É quando eu recebo um telefonema de um colega meu falando, olha, João, eu estou vivendo a mesma situação que você, só que você ainda está de pé, eu não. Eu estou pensando em me matar. E eu estou te ligando para você me ajudar. E eu falei, ou eu ajudo, ou salvo 2, ou morrem 2. E foi naquela hora que eu comecei a falar um monte de coisa, que era o que eu precisava ouvir. Eu comecei a falar um monte de coisa. Ele voltou para Brasília, não cometeu esse ato desesperado, voltou para Brasília, eu pude durante 11 dias cuidar dele. Quem precisava de cuidado era eu. Era eu que estava carente. Era eu que estava. Eu lembro que nós fomos para o cinema assistir Uma Mente Brilhante, lá daquele matemático John Nash. E aquele livro conta um amor tão lindo. E eu e meu amigo chorando, os dois lá, a gente queria. E aí o que acontece? Aí eu pude cuidar dele 11 dias. Depois que ele saiu, falou assim, João, obrigado, resolvi minha vida. Aí veio minha colega, tendo problema de síndrome do pânico. Lá vou eu cuidar dela também. E assim veio sucessivamente várias e várias pessoas pedindo de cuidado. E eu falei, gente, mas por que está vindo tanta gente? Sou eu que estou precisando de cuidado. No final desse processo, o que eu reparei? Eu estava sendo consertado. Aí eu entendi, uma mão suja, quando pega um pano sujo e começa a lavar na água da verdade, no final sai pano e mãos limpos. É nesse trabalho que a gente começa a purificar. Então, oração é sempre atendida. Se a sua oração não está realmente positiva, é porque a sua vibração não está condizente com a rádio divina. E nós precisamos nos elevar para a rádio divina. Precisamos mudar a nossa vibração. Por isso que a gente tem tanta ferramenta. Olha só, você abre um jornal. Qual é a chance de você ler uma notícia boa no jornal? É nenhuma. Hoje em dia só se fala de 3 assuntos. Um chifre famoso, um morto no empréstimo e uma crise no Congresso. Só se fala disso. Você pode abrir qualquer jornal.
Qualquer jornal. Só fala desses assuntos. Ou guerra. Qual é a chance de você terminar o jornal e você estar melhor? É mínima. Ah, mas eu preciso me manter informado. Ok, informe-se. Depois pega um livro sagrado e se preencha de palavras que vão fazer com que a sua vibração se eleve. Eu comentava com um amigo meu, eu falava assim, ó, tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva. Todos os dias morrem muitas pessoas, mas também todos os dias nascem muitas pessoas. Todos os dias muitas pessoas perdem emprego, mas também muitas pessoas conseguem emprego. Todos os dias muitos casamentos se desfazem, mas todos os dias muitas pessoas se casam. Tudo vai depender em qual deles você vai preferir estacionar a sua mente e nele ficar. Nós podemos viver e vamos viver muitos deles. Muitos deles. Eu, infelizmente, já tive que participar de velórios muito tristes. E vai chegar a hora que eu vou participar dos meus e vai ter a hora que vai ser o meu. Isso faz parte do processo. Então eu vivo aquele momento para me preparar para viver os meus. Para o dia que for o meu, eu tenha consciência que tenha valido a pena o que eu fiz. Porque o que a gente leva daqui não é bem material. O que a gente leva aqui é a capacidade de sintonizar com Deus. Porque quando chegar no mundo espiritual, adivinha qual vai ser o nosso trabalho? Quando chegar no mundo espiritual, quem acha que vai para uma fazenda, ficar de branco à toa o resto da eternidade, velho? Queria tirar o cavalinho da chuva, velho. Ficar naquela, pensa, o resto da eternidade tendo uma fazenda. E aí? Beleza. Tá quanto tempo? Perdi a conta, cara. O que você faz? Nada. Não é assim que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é tão dinâmico como aqui, gente. É tão dinâmico quanto. E o que nós vamos estudar no mundo espiritual? A capacidade de manifestar o sagrado. Se você já começa daqui, você já chega muito melhor lá em cima. Ou seja, é mérito. Por isso que não tem idade, não tem hora. Tem que ser agora. É agora. Religião não é para após a morte. Religião é para evitar que você morra vivo. Para que você possa ter uma vida. Para que você possa vibrar. E principalmente, para que você possa elevar ainda mais a capacidade que você tem de vibrar e manifestar Deus. Isso é a nossa existência. Por isso que cada dia é um dia, cada dia é uma oportunidade, e nós temos a chance de sempre orar melhor, fazer melhor e viver melhor o agora, porque nós somos filhos de Deus. Vamos lá então para a nossa meditação, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também pode sentar, assumir uma posição, a posição da meditação Shinsokan, mãos justapostas, semblante sereno, feliz. Vamos agora visualizar cada vez mais a nossa perfeição, a nossa imagem verdadeira e visualizar o mundo repleto de bênçãos. Esse é o pensamento construtivo que nós vamos ter para que possamos utilizar ainda mais a matéria espiritual na criação do paraíso na face da terra. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar. Vamos passar o dever de casa, que é exatamente para nós treinarmos. O dever de casa visa exatamente para que a gente mude os pensamentos, para que a gente consiga cada vez mais fazer com que eles estejam de acordo com a rádio de transmissão de Deus. Então, nosso primeiro dever é fazer a meditação, Shinsokan, todos os dias, sem falta. E o segundo, nós podemos usar palavras, exatamente a força do poder da palavra, para que a gente possa sempre estar trabalhando. Então, a gente pode repetir essa frase aqui: só coisas boas virão, com certeza. M.O. é muito obrigado. Só coisas boas virão, com certeza. Só coisas boas virão, só coisas boas virão, só coisas boas virão, só coisas boas virão. Quanto mais a gente repete, mais a gente está gravando no tecido do universo que só coisas boas virão. E assim você vai acreditando e você vai construindo e você vai fazendo cada vez mais que se manifestem sempre coisas boas. Então pode repetir aí por dia, vai lá umas 200 vezes. Tá ótimo. Você vai ver como é que vai melhorando e você vai criando uma atmosfera, você vai criando uma vibração muito mais positiva. Porque o muito obrigado expressa gratidão. Então, se você fala só coisas boas virão, com certeza, muito obrigado, é como se você já estivesse falando, como já aconteceu, muito obrigado. Então, muito obrigado à presença de todo mundo, a você de casa, meu muito obrigado. E vamos ter uma semana abençoada onde só coisas boas virão. Muito obrigado, um beijo no coração e até mais.